Boa tarde a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aos nossos seminários do SEXB. Inicialmente, eu gostaria de pedir que mantenham os seus microfones e vídeos desligados durante a palestra, e ao final abriremos espaço para perguntas. Vocês também podem deixar as suas perguntas no chat. Para não perder o costume, pedimos àqueles que tiverem boas notícias a compartilhar, para que as compartilhem nesse momento. Olá, então eu posso falar, Michele? Eu tenho duas informações importantes. A primeira delas é que o projeto Abandono Zero está, assim, com muitas atividades e a gente recebeu, são 3 bolsas do Programa Unificado de Bolsas para o projeto Abandono Zero, que está integrado com a Prefeitura Municipal, e também nós recebemos uma bolsa no Programa Unificado para atividades com monitoramento da parte cognitiva de suínos, do trabalho com jumentos. Então, a gente está bem contente. E o Abandono Zero, a gente está lançando o programa chamado Clínicas Amigas do Abandono Zero, que é para aumentar o número de animais castrados aqui em Pirassununga. E a segunda boa notícia é que na semana que vem, na quinta-feira, quem vai estar conosco vai ser a Temple Grandin, da Colorado State, só que o seminário vai ser num horário um pouco diferente, ele vai ser mais tarde, às 15h30, e com a Temple Grandin a gente vai estar lançando o material que foi desenvolvido para proteger a saúde dos trabalhadores dos abatedouros. Então vai ser o lançamento oficial desse material na semana que vem, na quinta-feira, com uma palestra da Temple Grandin. Ela vai falar sobre como certificação em bem-estar animal pode ajudar a mitigar as consequências da Covid-19 nos abatedouros. Vai ser uma palestra em inglês. E tem 2 outras informações, mas eu não sei se o Denis e o Givago estão aí. O Denis já marcou a qualificação dele e o Givago também já marcou a defesa do mestrado dele. Mas eu não vou falar disso, deixar que eles falem, se eles estiverem conosco. Bom, depois de ouvirmos então as boas notícias, prosseguimos com a apresentação de nossa palestra de hoje. Gostaria de agradecer a presença de todos e o aceite ao nosso convite pela doutora Mônica Anderson em participar dos nossos seminários. A doutora Mônica possui graduação em Ciências Biológicas pela Unesp e mestrado e doutorado em Psicobiologia pela Unifesp. Atualmente é professora livre docente e chefe da disciplina de Biologia do Sono e vice-chefe do Departamento de Psicobiologia da Unifesp. Seus principais interesses de pesquisas tangem em privação de sono, regulação hormonal, comportamento sexual, neurobiologia, neuroimagem de dependência de drogas e abuso, mecanismos de nocicepção, além de conceitos éticos com animais. Doutora Mônica, a senhora tem 45 minutos. Boa palestra. Muitíssimo obrigada. Boa tarde. É uma satisfação estar aqui. A Michele me convidou e vindo da filha da Emília, era impossível dizer não. E foi bom que deu para a gente programar uma data que fosse acessível para todos. Eu queria dar parabéns pela iniciativa de vocês em relação ao bem-estar, mas também eu adorei começar uma atividade, eu não sei se ela é semanal, como que ela é para vocês, mas com boas notícias. Nunca tinha visto isso. Eu vou tentar incorporar, se vocês me permitem, isso no nosso departamento. Isso faz tão bem, muito mais nessa fase que nós estamos agora de pandemia, que o bem-estar deve ser uma meta para todos nós. Sou professora em sono, como a Michele comentou, eu estudo sono desde o início da década de 90, eu sou fruto do interior de São Paulo também, e foi lá que eu aprendi, um dos meus grandes mestres de vida, o professor Katsu Matsushima, a estudar sono. E nos próximos minutos, o que eu vou tentar convencer vocês é que o sono é um termômetro de bem-estar e vou tentar dar algumas pistas de como a gente pode fazer para dormir bem e o que acontece quando a gente não dorme. Vou tentar fazer uma interface entre a situação clínica e a situação em modelos animais. A primeira pergunta que se faz é: o que é o sono? Por que será que a gente dorme? Por que será que ele é tão importante? Por incrível que pareça, nós estamos em 2020, com todo esse avanço tecnológico e da ciência, a gente ainda não conseguiu responder com totalidade quais são as funções do sono. Acredita-se, por evidências comprovadas, que sono é importante para a saúde mental, também para o nosso sistema imunológico, para um equilíbrio dos hormônios, para processamento cognitivo e para que a gente viva de uma forma melhor. Mas mesmo sendo uma atividade repetida,
todas as noites, desde o primeiro dia de vida até o nosso último dia de vida, a ciência ainda não conseguiu explicar de forma global e completa o que significa o sono e por que ele é tão fundamental para o nosso bem-estar. O que a gente pode afirmar é que o sono é um componente principal de homeostase, ou seja, equilíbrio. Se eu não durmo bem, eu tenho um desequilíbrio de forma que vai para todos os meus órgãos, para todas as minhas funções e ainda me provoca mais uma série de danos. E ao longo da apresentação eu vou tentar mostrar esses danos e como que a gente pode reverter isso para proporcionar mais equilíbrio para todos. Vamos começar lá dos primórdios. Como é o sono ao longo da vida? Sabe-se que quando nós nascemos, entre 16, 18 horas e 24, o bebê dorme. E ele dorme de forma polifásica, ou seja, de muitas fases. Ele acorda, dorme, e ele faz isso ao longo das 24 horas. Durante a vigília dele, esse tempo que ele passa acordado, ele mama, interage um pouco com o ambiente e ele volta a dormir. E a gente sabe disso, o bebê dorme muito. Mas por que será que esse bebê, ao completar um dia de vida, por exemplo, ele tem essas 16, 18 horas de sono, perdão? Isso a gente não sabe. Mas acredita-se que seja amadurecimento do sistema nervoso central. E também tem especulações que, como é a fase da vida de maior aprendizado, é aprender a falar, engatinhar, a se comunicar, tantas ações novas têm que ser incorporadas nesse sistema nervoso central que talvez o sono seja o fator de entrada dessas aquisições novas para esse bebê. Passando o tempo, esse tempo de sono vai reduzindo. Então, vamos olhar aqui, por exemplo, das 16, 18 horas, uma criança no primeiro 1 ano de vida, ela vai reduzir isso em mais ou menos 1 ou 2 horas, chegando a 14, 15 horas por dia. Uma criança entre 9 e 11 anos, a gente fala numa média de 9 a 11 horas de sono também. Eu sei que nos dias de hoje, muitos que são pais aí que estão me assistindo devem estar pensando assim, meu filho de 10 anos dormia 11 horas, eu acho que não é possível. Pois sabe, não é possível sim. A dificuldade é implementar isso na dinâmica familiar e a nossa vida do cotidiano. Mas a criança deve dormir tanto assim. Quanto mais sono, melhor é o processamento cognitivo e melhor são as funções dessa criança. Vamos olhar nesse gráfico aqui como essa redução ao longo da vida. Começamos com essas 16 horas em média, alguns bebês chegam até as 18 horas, e o que chama atenção nessa figura é que metade desse tempo ao nascer é esse sono aqui, que a gente chama de REM, sono REM, que é um sinônimo para ele? Sonhos. Metade do que um bebê dorme, ele sonha. Essa denominação REM vem do inglês Rapid Eye Movements, ou seja, sono dos movimentos oculares rápidos. É nessa fase que os olhos se mexem, nós temos um relaxamento da musculatura, que nós denominamos de atonia muscular. Quem tem isso? Os seres humanos e os animais também. Reparem se você tem um gato, um cachorro em casa, que na hora que eles vão ter REM, eles têm esse relaxamento completo. Eles deitam de lado e o pescoço cai para o lado. E é assim que a gente faz, tanto em humanos, como a gente pode observar isso em animais. Quem já teve uma conversa chata e que acabou pegando no sono, teve esse relaxamento do pescoço. Ou uma viagem de carro, ônibus, avião, a pessoa acabou encostando ali na janelinha e dormiu. E se teve esse relaxamento, a gente sabe que associado ao movimento ocular rápido, a pessoa estava sonhando. Esse sonho, essa quantidade de sonhos vai diminuindo ao longo da vida. Para os adultos jovens que estão aqui assistindo essa aula, hoje a gente sabe que é por volta de 25% do que a gente dorme, a gente sonha, mas essa fase ela é extremamente importante. É o sonho que nos confere um bem-estar físico e psicológico para as nossas vidas. Quando a gente chega na 6ª, 7ª década de vida, há uma pequena redução do sono REM, a gente chega em torno de 19%, 20%,
lembrando que isso são em idosos bem-sucedidos, que a gente chama, em termos de não ter doença neurológica, e com isso tem uma redução do tempo global de sono. Um idoso, 70 anos, mais ou menos, ele dorme por volta das suas 5 a 6 horas, por isso que é tão difícil manter um sono consolidado no idoso, porque ele partiu de um tempo de sono avantajado na infância e ao longo da vida a gente vai reduzindo. Se vocês olharem a figura, tenta se localizar na sua faixa etária e vai observar que o tempo de sono varia entre 7 e 8 horas. Mas aí vem uma pergunta que às vezes a mídia vende de forma errada, que o ser humano adulto deveria dormir de 7 a 8 horas. Pois bem, isso não é uma verdade. Cada um de nós tem uma programação para dormir. Algumas pessoas, mesmo com 40 anos, se satisfazem com 6 horas e 20, por exemplo. E você pode encontrar até uma pessoa de 70 anos que durma 7 horas e 40. Nós temos essa determinação individual para o tempo de sono. E se você tem também essa variação, é de se entender que algumas pessoas precisam mais de sono, que nós chamamos de grandes dormidores. E as pessoas que precisam menos de 6 horas, elas são denominadas de pequenas dormidoras. Não podemos confundir uma pessoa que só consegue dormir 6 horas por demandas profissionais. Sei que agora está todo mundo em casa, mas vamos imaginar até fevereiro, uma pessoa que chegava em casa às 11 horas da noite, até iniciar o processo de dormir meia-noite, tinha que levantar às 5 para ir trabalhar. É diferente ela dormir, porque aquela é a quantidade de horas que lhe é permitida, da pessoa que não consegue dormir mais mesmo. Aqui está a forma que a gente mede o sono. É um registro de noite inteira. Esse exame nós denominamos de polissonografia, ou seja, registro de múltiplas variáveis durante o sono. É feito em laboratórios, nós temos mais de 800, ou dizem até mais de 1.000 laboratórios de sono espalhados pelo Brasil, e que bom, porque nós precisamos entender esse sono. O sono é o principal comportamento dos indivíduos. É aquele que ocupa mais tempo das nossas vidas. O sono é 1/3 das nossas vidas. Quem vai viver 90 anos vai ter dormido 30. E é por isso que quando ele começa a falhar em quantidade ou qualidade, é preciso ir num médico especialista em medicina do sono, que vai solicitar a polissonografia, e assim nós podemos fazer o diagnóstico de uma das 80 doenças que acometem durante o sono. Aqui está uma voluntária de pesquisa, toda montada para fazer a polissonografia. Uma pergunta que muitos fazem é, será que eu consigo dormir com tudo isso? Ah, consegue. Todo mundo pode levar seu travesseiro, junto com o laboratório, se for o caso, mas a pessoa, mesmo que ela leve mais tempo para iniciar o sono, a gente consegue fazer o diagnóstico sim. Eu mencionei da fase REM, que é o movimento ocular rápido, os sonhos. Numa noite inteira de qualidade, a gente sonha, prestem atenção agora, 1h30 por noite. Todo mundo aqui que está assistindo, se está dormindo bem, sonha 90 minutos por noite. Olha que coisa incrível. E o que é a fase do sonho? Com que será que a gente sonha? A gente sonha com o nosso cotidiano. Reparem nos sonhos de vocês a partir de agora. Já tem informações do cotidiano, que é aquilo que a gente sonha, de pandemia. Então, tem pessoas sonhando com máscara, com confinamento, com proteção, por exemplo, álcool gel, com luvas, tudo aquilo que nós vivenciamos durante o dia, nós repassamos à noite durante os sonhos, porque a gente ainda não sabe explicar. Acredita-se, segundo a literatura, que o sonho seria uma reorganização do sistema nervoso central para tornar aquelas informações que são importantes guardadas dentro de algumas áreas específicas do cérebro. E outras informações não relevantes, elas seriam descartadas. Há quem diga até que tem uma faxina cerebral à noite, jogando informações fora e retendo outras. Esse sonho, que acontece 4 a 6 vezes por noite, é muito importante, como eu falei para vocês. Mas ele acontece mais na segunda parte da madrugada. Na primeira parte, quem predomina é o não REM. Os americanos, na década de 50, quando eles descobriram o REM, eles denominaram essa fase, né, Rapid Eye Movements, e aquilo tudo que não era REM, eles colocaram não na frente, e por isso ficou não REM. O não REM, ele é distribuído nas fases N1, N2, N3. Aqui está um mapa do sono, é assim que a gente dorme.
Então, vamos lá. Começamos a vigília. Em média, 10, 20 minutos depois de tentar dormir, a gente consegue. Isso é mais para as mulheres, porque os homens conseguem a proeza de dormir em segundos. E aí, vamos lá. Nós estamos em vigília, aí a gente vai iniciar o N1, o N2, o N3. O N3 que vocês estão observando nesse mapa do sono, que a gente chama de hipnograma, ele também pode ser sinônimo de sono de ondas lentas. Nessa primeira parte aqui de N3, é quando o cérebro se torna extremamente lentificado. É muito difícil ouvir barulho de celular, choro, barulho do vizinho, latidos de cachorro. Tudo isso é muito difícil o cérebro absorver essa informação durante a fase de sono de ondas lentas, como o nome mesmo já diz. Durante as próximas horas, nós vamos ter uma oscilação de N2, N3, N2, N3. Passado 90 minutos do início do sono, a gente vai ter o primeiro episódio de sono REM. Esse primeiro episódio de sonhos, ele é extremamente rápido. Ele é uma pitadinha de sonho. E logo a gente sai dele. Continuamos no N2, no N3, e vamos ter a segunda pitadinha de sono REM. Com isso, passa-se 4 horas, e essas 4 horas, as primeiras, nós denominamos de sono essencial. Não estou dizendo para vocês só dormirem 4 horas, mas se um dia vocês precisarem pegar a estrada, viajar, fazer uma prova, por favor, garantam pelo menos 4 horas. Assim, a arquitetura mínima de sono foi garantida. Ainda não vai nos dar bem-estar e nem plenitude para iniciar uma vigília satisfatória, mas pelo menos é arroz, feijão, bife, salada. A sobremesa, aquela coisa que a gente adora, um petit gâteau, Nutella, um pudim de leite condensado, tudo isso vai acontecer na segunda parte da noite. É na segunda parte que a gente tem um predomínio de sonhos, e é isso que o meu cérebro tanto busca. Está provado pela literatura que quem não sonha com qualidade, por ter reduzido de sono por diversas fragmentações, é uma pessoa que tem mais tendência à depressão, que vai contra o nosso bem-estar. Essa segunda parte da noite, como eu mencionei agora, a gente vai ter muito mais sonhos e vai ter menos sono de ondas lentas. A ideia agora é acelerar o meu cérebro, e essa aceleração, por meio dos movimentos oculares rápidos e um processamento extremamente ativo do meu cérebro, que vai me conferir bem-estar. Aí alguém me pergunta assim, mas como eu sei que eu sonho? Ou alguém diz assim, faz muitos anos que eu não sonho. Não é verdade. Todo mundo sonha, talvez não 90 minutos por noite, mas a gente só sabe que a gente está sonhando se a gente acorda no meio dele ou no final. Por isso que acontece, às vezes, de madrugada, você se mirar na cama, você fala, nossa, eu estava sonhando com o meu time de futebol. E aí volta, dorme, de manhã você fala assim, eu lembro que eu tinha um sonho essa noite, mas não lembro mais o que era. Porque não faz sentido para o nosso cérebro guardar 90 minutos de informação, 7 dias por semana, 4 semanas por mês, 52 semanas por ano. E aqui está uma outra característica do sono, que é o cronotipo. Tenta imaginar vocês estão de férias, férias de verdade. Vamos imaginar que vocês tenham ganhado na loteria. Vocês estão num lugar dos sonhos, cada um aí deve ter um sonho, uma meta para passar as férias. Vocês estão lá 15 dias, não tem necessidade de despertador, não tem nenhuma amarra social ou profissional guiando a sua vigília ou o seu sono. Que horas você gostaria de dormir? E isso vai desde a nossa infância. Tenta lembrar na sua adolescência. Ser aquele adolescente que mesmo quando tinha uma festa você gostava de dormir um pouco mais cedo? Ou você é aquele que, se deixar, 3 da manhã você está acordado e é à noite que você está mais desperto? Isso nós chamamos de cronotipo. Nós temos as pessoas matutinas, aquelas que adoram a manhã, e elas se sentem dispostas para iniciar o seu dia da melhor forma, e tudo que ela pode fazer que demanda mais atividade cerebral ou física, ela tenta fazer de manhã. Por exemplo, exercícios, por exemplo, fazer um trabalho mais elaborado. E você tem um segundo grupo de pessoas que tudo que ela pode, ela deixa para a noite. Ela não tem motivação de manhã, e acordar às 6 horas da manhã para ela é um pesadelo, literalmente. Isso são os extremos, mas a maior parte das pessoas está aqui no centro, que são o que nós chamamos de intermediários ou indiferentes. São pessoas que se acomodam melhor
a essas solicitações da sociedade. Se ela tiver aulas de manhã, ela vai. Talvez ela gostaria de dormir uns minutos a mais, mas não tanto a mais. E se tiver uma festa, ela vai também muito disposta. O problema são quem está nas pontas. Esses são mais complicados da gente mexer. Por exemplo, o matutino, que gosta de dormir 9h30 da noite, ter uma festa até as 2 horas da manhã não o satisfaz, porque ele não consegue dormir até 10, 11 horas da manhã, ele sempre vai acordar cedo. E você tem o vespertino, que ele até está com sono, mas ele não consegue pegar no sono às 11 horas, ele vai dormir às 2 da manhã. E aí tem diferentes graus, tanto de matutinidade como de vespertinidade. Tentem se localizar aí, se vocês são mais do grupo matutino e vespertino. Na hora de casar, tenta fazer um questionário que nós chamamos de Horn-Osberg, para definir esse cronotipo. Imagina uma pessoa que adora levantar às 6 horas da manhã para correr no parque de manhã, num domingo de sol. E o cônjuge adora acordar 11h30, meio-dia de domingo. O casamento está fadado ao fracasso, porque eles nunca vão se encontrar. E aqui, como eu mencionei, nós temos os pequenos e os grandes dormidores. Quem é grande dormidor, cuidado para não confundir, é aquele que tem vontade de dormir 9 horas, porque ele está devendo horas de sono. Esse grande dormidor é aquele que sempre foi uma pessoa que dormiu muito. E mesmo com mais idade, ele continua com essas horas de sono, e, por exemplo, tirar 1 hora de sono de alguém que tem 9 horas como pré-determinação, ele dormindo 8, ele sente as consequências da falta de sono. E o pequeno dormidor, mesmo com as oportunidades, e ele podendo ficar mais tempo na cama, não a forma dele dormir. Ele continua fazendo as suas 4, 5 ou 6 horas de sono. Novamente, a maior parte das pessoas dorme entre 7 e 8. Esses aqui apresentados são os extremos. Mas aí vem a questão toda que é a nossa sociedade. Essa sociedade foi denominada pelos americanos de 24/7 e mais recentemente de 365. O que significa isso? Nós somos uma sociedade que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, o ano inteiro. E nós queremos ser assim. Essa responsabilidade nós temos que chamar para si. Nós queremos um aeroporto que tenha avião às 5 horas da manhã para chegar no meu destino na hora que eu pretendo. Eu gosto de ficar à noite assistindo um filme no Netflix, por exemplo. Cada um de nós tem vontades e necessidades. Uma mãe de família que ela trabalha a semana inteira, às vezes ela só tem sábado à noite para fazer compras de supermercado. Logo, temos que ter mercados abertos. Vocês vão lembrar de uma época que shopping não abria de domingo. Foi a sociedade que solicitou os shoppings abrirem de domingo. Ou seja, nós queremos ser uma sociedade 24/7, 365, isso faz com que a gente tenha criado os trabalhadores por turno. Essa sociedade que funciona com privação de sono, ela tem custos, e esses custos vão desde acidentes até atingir toda a nossa sociedade. Vamos lembrar que somos nós que acendemos essa luz à noite. Ninguém nos força a fazer isso, somos nós que queremos implementar mais horas de vigília no nosso ritmo 24/7. Os jovens estão indo para as salas de aula com sono. Eu costumo dizer que metade da sala está com sono, outra metade está de fato dormindo. Os dispositivos eletrônicos que são nossos novos parceiros de cama. Antes a gente ia dormir, agora a gente leva esse parceiro chamado celular, ou tablet, o que quer que seja, computador, para a cama, e ele nos faz companhia muito além do horário ideal para iniciar o sono. Nós temos pessoas que até não fazem isso, mas elas dormem com uma pessoa do lado que ronca, e esse ronco, que pode chegar, por exemplo, a 75 decibéis, que é equivalente a um caminhão, faz essa mulher não dormir. E eu digo mulher porque 60%, 70% dos homens roncam. E consequências, por exemplo, erros médicos que advêm de plantões sucessivos. Ao longo da nossa história, a gente pode dizer que a privação de sono começou com o Thomas Edison, quando ele fez o advento da luz. E com a luz a gente pôde aumentar o tempo de vigília. Vamos lembrar dos nossos antepassados? Eles acordavam com o sol e quando o sol se punha, eles se recolhiam. Então, as pessoas acordavam por volta das 5 horas da manhã, 4h30, 5h30, iam para a famosa lida, almoçavam muito cedo, tinha uma sonequinha aí de uns 20, 30 minutos na rede, na cadeira de balanço, voltava-se para a lida, e o jantar era no escuro.
à luz de velas, uma sopa rala, um pedacinho de pão. E com isso, as pessoas não tinham distúrbios de sono, não havia ronco nessa época, não havia pessoas com queixas de insônia. Esse ritmo, muito bem gerenciado pela luz, foi modificado, porque quando a luz passa a fazer parte das nossas vidas, vieram as criações de, por exemplo, rádio e televisão. O que é a televisão? Uma sequência de imagens que nos distrai, e isso é muito bom, porque passa a ter programas e a família se reunir para assistir esses programas. Agora, não precisamos mais dormir tão cedo, a gente pode ficar até mais tarde. Nada foi tão revolucionário na mudança do padrão de sono como a internet, porque na época da televisão, e vocês vão lembrar junto comigo, que tinha a novela das 8, que era às 8 mesmo, hoje ela já é às 9, tinha 1 ou 2 programas durante a semana, que era uma comédia, algum humorista, depois tinha uma minissérie, e tinha a sessão Corujão, que era para os insones. E as pessoas tinham que se recolher, porque a televisão saía fora do ar, e tinha meia dúzia de canais. Com a internet, não é mais a televisão. A gente até assiste os programas habituais, mas depois disso, a gente ainda passa horas na internet. Tenta fazer uma busca na internet, repara que você não fica 8 minutos, você fica 80, ou muito mais do que isso. E em 2020, infelizmente, nós somos palco de um cenário que a gente nunca imaginou, que é a pandemia, que tem modificado drasticamente o nosso padrão de sono. Inclusive, nosso grupo do Instituto do Sono fez uma pesquisa que se encerrou domingo, à meia-noite, com 1.738 participantes, tentando traçar um perfil do sono durante a pandemia nas principais cidades brasileiras. O que aconteceu nos dias atuais, a partir de março? Nós fomos expostos a essa tela, e é ela que agora faz o nosso papel de interação social. Talvez seria mais complicado se eu tivesse que ir até Pirassununga, mas nunca me indispus a ir para o interior de São Paulo, que, como eu falei, eu sou adepta. Mas é mais difícil, tem um deslocamento, mas o mundo ficou próximo, que agora nós temos toda essa tecnologia que nos permite ficarmos em contato. Só que agora já existe até síndromes novas, por exemplo, Zoom fatigue, que as pessoas estão dizendo que elas estão com fadiga, com até alguns transtornos mentais, de tanto que a gente depende dessa tecnologia, seja para conversar com a família, que não pode ser contactada, por exemplo, pessoas idosas, até para o trabalho. 100% do nosso trabalho passou a ser remoto. E esse trabalho em casa, ele tem consequências. Por exemplo, as aulas escolares passaram a ser 100% online. Isso significa que se uma mãe tem 2 filhos, ela tem que ir por um em cada cômodo, se eles estão em escolas diferentes, em anos diferentes. O marido ou a esposa, a parceira, está no outro ambiente, e com isso, a família teve que adaptar a casa, o seu ambiente que antes era de lazer, para suas atividades profissionais. Isso tem causado um estresse muito grande, e a elevação do cortisol tem fragmentado o sono. Falando agora das doenças do sono, 1/3 da população de São Paulo tem um distúrbio respiratório comum chamado de apneia obstrutiva do sono. Ele pode ser acompanhado de ronco. Nem todo mundo que ronca tem apneia, mas quem tem apneia ronca. Apneia são pausas respiratórias que acontecem durante o sono. E é a hora que a pessoa fala assim, nossa, ele está engasgando. Pois é, ele tem essa fragmentação do sono por causa dessas pausas tão corriqueiras. A gente classifica a apneia do sono em leve, moderada a grave, mais de 30 apneias por hora, multiplica isso pelo número de horas de sono, já dá uma ideia de quão grave essa doença é. A insônia, que é mais prevalente nas mulheres, 32% das paulistanas têm a síndrome da apneia diagnosticada por profissionais da área de saúde, e 70% das grandes cidades se queixam de pelo menos uma das doenças do sono, que são mais de 80%. Falando agora um pouco das consequências do sono. Nós temos divórcios, depressões, alterações cardiovasculares, mais ansiedade, mais irritabilidade, agressividade, maior consumo de substâncias ilícitas. Tudo isso como um fator comum chamado de privação de sono. Quando eu digo divórcios, foi um consenso feito em 2007, em vários países, que eles declararam quais são as consequências diretas da falta de sono.
e realmente brigas conjugais em que o tema sono foi mencionado é muito grande. Depressão, se a gente não dorme bem, a vida fica mais acinzentada, diminui o nosso bem-estar. E produz mais ansiedade. E aí passa a se virar um ciclo vicioso que a pessoa está ansiosa pela privação de sono e ela acaba comendo mais, que faz ela ter um ganho de peso, ela se sente culpada, ela passa a se matricular numa academia às 5 horas da manhã, tornando ainda mais esse ciclo exacerbado pela privação de sono. E nós sabemos, quem não dorme bem fica irritado no dia seguinte. É muito grave quando a gente pensa a privação de sono nas crianças, porque as crianças estão dormindo menos que elas deveriam, e uma das consequências é a obesidade, não só em adultos, mas nas crianças também. Hoje já tem crianças com poucos anos de vida na faixa de índice de massa corpórea obeso grave, e isso tem que ser gerenciado pelos familiares. Mas nem tudo são tão notícias ruins assim. Tem um trabalho americano em que o horário de iniciar as aulas era às 8 horas da manhã, e a escola, juntamente com alguns pesquisadores, resolveram adiar esse início para 8h30. E muitos pensam assim, mas só 30 minutos? Perguntem para os jovens que vocês conhecem se eles podem dormir 29 minutos a mais. Eles vão agradecer. Essa escola fez isso, e olha só, os professores mencionaram que os jovens estavam mais alertas, que é diferente de estar acordado. Uma pessoa pode dirigir numa estrada tediosa e ela está acordada. É diferente de estar alerta. E eles estavam mais alertas em salas de aula. Havia menos relato de depressão pelos próprios adolescentes. E ainda, olha só que também foi mencionado em outros 2 estudos, que quanto menor o tempo de sono, maior a chance de gula e apetite. Repare aqui. Então, quando a gente não dorme bem, a gente tem mais vontade de comer, e não é comer chuchu, brócolis, frango grelhado, as pessoas têm vontade de comer comidas calóricas, com maior aporte de gordura. Em outro trabalho feito em Chicago, eles demonstraram que 3 noites, sem aquele sono de ondas lentas que predomina na primeira parte da noite, como eu ilustrei anteriormente, essas pessoas tinham um quadro que predispunha a diabetes. Vamos imaginar agora um cenário aqui. Pessoas privadas cronicamente de sono. Pode ser um piloto, pode ser um médico, uma pessoa que esteja com ronco por muitos anos, porque ronco e apneia não vem de uma hora para outra, sucessivamente ao longo dos anos, a pessoa vai engordando, vai estreitando a via aérea superior, e com isso acontece as apneias, que é mais prevalente nos homens. O que a falta de sono crônica produz? Alteração da memória, nós ficamos mais esquecidos, nós temos lapsos, que a gente não lembra muito bem, nós temos mais risco a acidentes, nós temos mais quadros de hipertensão, arritmias, nós demoramos mais para emitir uma resposta, por exemplo, frear um carro, nós temos dores pelo corpo, mais cansaço, diminuição do bem-estar, olha só, risco de obesidade, maior risco de diabetes, mais problemas sexuais também, e um comprometimento do sistema imunológico. Quem não dorme bem, nossas defesas diminuem. Agora eu vou mostrar alguns cenários mais trágicos, em que a privação de sono foi um componente importante. Tá aqui, ó, Challenger. Muitos de vocês vão lembrar na década de 80. Aliás, foi um ano bem triste, 1986, porque nós fomos tanto testemunhas de Chernobyl, e que 1h23 da manhã vaza-se a maior aporte de radiação feito até hoje, como em 86 também nós assistimos ao vivo aquela explosão da Challenger, em que havia até uma professora de ciências, essa senhora aqui, é a primeira vez que alguém da sociedade civil participava de uma viagem espacial. Nos 2 casos, os relatórios apontam que fadiga, privação de sono por vários dias consecutivos foram os causadores dos acidentes. Sabe-se que quando nós não dormimos bem, nós temos mais erros. Imagine por 3 dias alguém não dormir bem e ter que consertar o invólucro de uma nave espacial. Falhas podem acontecer e normalmente são erros humanos. De forma mais recente, em 2009, caiu um avião numa área residencial nos Estados Unidos. Havia um itinerário triplo nesse dia, tanto para o piloto como para a copilota. Ela tinha acabado de ter um filho, privada de sono, tinha atravessado os Estados Unidos na véspera e cai numa área residencial fora de rota.
e a Comissão de Transporte Aéreo e Segurança nos Estados Unidos, eles mencionam que o desempenho foi muito que possivelmente prejudicado pela fadiga e privação de sono. Em outro caso, em 2010, um avião cai na Índia, matando todos a bordo, e quando eles resgataram a caixa preta, havia 2 roncos. O piloto e o copiloto estavam dormindo. E aqui eu quero tentar convencer a todos a importância do sono para o sistema imunológico. Se a gente dorme bem, a gente tem bem-estar. E esse bem-estar passa por uma alça importantíssima no nosso corpo, sistema imunológico. E o meu motivo de realce sobre esse sistema imunológico é pelos dias atuais que nós estamos vivendo. Há um vírus solto. Dizem que a melhor das expectativas é que em junho de 2021 nós vamos ter essa vacina. Tomara que seja antes, mas as previsões têm que ser feitas pela ciência. A ciência acha que, mesmo com várias, dezenas de vacinas em teste, que não vai ser tão rápido como a gente gostaria. Ou seja, a gente tem que manter saúde até lá, até todo mundo ter a chance dessa vacina. E falando em vacina, esse trabalho foi feito por um grupo alemão, e o que eles fizeram? Privaram pessoas intencionalmente de sono antes de receber uma vacina. E um outro grupo dormiu bem antes da vacina, mas não dormiu bem depois que tomou a vacina. Ou seja, vamos imaginar que a vacina seja no sábado, que é o dia de campanha de vacinação no Brasil. Teve um grupo que não dormiu bem de sexta para sábado, tomou a vacina, e um outro grupo que dormiu bem às sextas-feiras, mas no sábado tomou a vacina e não dormiu bem sábado à noite. Em ambos os grupos, a formação de anticorpos foi 97% reduzida. Ou seja, não houve formação de anticorpos. Esse mesmo grupo teve um trabalho alguns anos depois, que eles estudaram os mesmos indivíduos e viram que a formação de anticorpos deles ainda não estava tão quanto o grupo controle, aquele grupo saudável que dormiu bem antes e depois da vacina. Meu alerta para vocês, se vocês participarem de campanhas de vacinação, se os filhos de vocês vão tomar vacina, ou na vacina teste de coronavírus, por favor, durmam muito bem antes e depois da vacina. Nesse outro trabalho aqui, o que eles fizeram? Eles fizeram um desafio imunológico e distribuíram as pessoas em 2 grupos. Olha só, um grupo que dormia 7 horas, vamos lembrar, 7 horas não é um número mágico, mas para essas pessoas, o ideal para elas era 7 horas. E um outro grupo gostava de dormir 7 horas, mas intencionalmente eles reduziram 2 horas. E essas pessoas só puderam dormir 5 horas por noite, por 5 dias. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. A formação de anticorpos foi 18% no grupo que dormiu 5 horas. No grupo que dormiu 7 horas, só 18% ficou doente. E no grupo que dormiu 5 horas, quase que metade ficou doente. No caso aqui, era uma gripe, mostrando que dormir bem nos protege e nos faz ficar menos doentes, enquanto que o grupo que dorme menos, seja por intenção, ou seja por demandas profissionais, é um grupo mais exposto a condições de bactérias e vírus. Mais um trabalho aqui. Eles foram fazer um teste com a vacina H1N1, e observaram novamente que a formação de anticorpos foi reduzida naquele grupo que dormiu pouco por 5 dias consecutivos, assim que tomou a vacina. Então, por favor, tentem da melhor forma dormir nesse momento de pandemia, especialmente quando a gente tiver uma vacina. Hoje a gente já sabe que um sono de qualidade é a melhor defesa. Quando a gente não dorme, os nossos anticorpos passam a ter armas com pouca força. E a barreira para a entrada desses agentes, que nós vamos chamar agora de antígenos, é muito ruim. Esses desafios que nós vamos enfrentar agora com coronavírus, nós precisamos de uma integridade do nosso sono, que vai fortalecer o nosso sistema imunológico. E agora, para terminar, porque eu quero ouvir vocês, eu coloquei aqui as principais medidas para um sono de qualidade. Como fazer para dormir bem? Vamos lá, essas medidas nós chamamos de higiene do sono. Há diversas, mas eu listei aquelas principais, aquelas que todo mundo deveria decorar. Evite luz artificial à noite. Mas no momento que nós estamos de pandemia, que está todo mundo dentro de casa, e em que a intensidade de luz é menor, por favor, se exponha à luz natural de manhã. Isso sincroniza o nosso ritmo, que nós vamos chamar agora de vigília e sono.
Uma pessoa que mora num apartamento pequeno e se expõe pouco à luz solar, ela acaba não tendo uma oscilação desse hormônio que a gente chama de melatonina. A melatonina é liberada na escuridão, à noite. E ela não é o hormônio do sono, ela é o hormônio da noite. Se a gente fica o tempo todo na penumbra, numa escuridão, a gente não tem muito sol para se expor, a melatonina acaba não tendo um ritmo. E com isso a pessoa tem mais dificuldade de iniciar o sono. O que a gente deve fazer? Então, mesmo quem mora em apartamento, não tem uma sacada, uma varanda, fica perto da luz de manhã. Com isso, você bloqueia a liberação de melatonina e faz um ritmo muito mais saudável para o nosso corpo. Evite comer demais antes de iniciar o sono, pelo menos 2 horas antes. Sentiu fome? Uma bolacha, uma xícara de chá, mas tenta não jantar e diretamente ir dormir. Não ficar pensando em problemas, o que é muito difícil, especialmente na fase que a gente está. E aqui vale uma ressalva: se há pessoas aqui assistindo que são mais sensíveis ao noticiário, assista o noticiário num outro horário, de manhã ou de tarde. Até fevereiro, nosso noticiário era lançamento de uma peça de teatro, um filme novo, acidente de avião, uma conquista de um time de futebol e umas brigas políticas. Agora, 100% do noticiário gira em torno da pandemia. Se há um conflito político, tem participação da pandemia e do vírus. Se tem alguma informação nova, é esperança com a vacina, mas nós estamos 100% imersos num tema único. Isso estressa o nosso corpo, estressa a nossa mente, produzindo mais cortisol. Por isso que está havendo tantos problemas de comunicação, tantos conflitos conjugais e familiares, agravados por uma quarentena em que o ambiente familiar agora virou tudo. Então, a sala, o quarto, o escritório, a escola, tudo ficou no mesmo ambiente, o que é muito difícil de ser gerenciado entre os membros da família. Se você é uma pessoa que tem mais sensibilidade ao noticiário, deixa para fazer isso de tarde, os números e nem as notícias vão mudar. E no dia seguinte, 24 horas depois, dá para se informar de novo, e à noite tenta não fazer nada que não seja medidas de relaxamento. Evite café, bebidas estimulantes, lembrando que alguns chás também têm cafeína. Evite celular do lado da cama, da melhor forma possível. Para as crianças, reduzir os dispositivos eletrônicos também 1h30, 2 horas antes do início do sono, faça outras práticas, leitura de livros, conversas. Evite dormir muito tarde, eu pus aqui em outra cor justamente porque tem sido a queixa principal dos indivíduos durante a pandemia, que eles não estão com facilidade para iniciar o sono e eles estão postergando em pelo menos algumas horas o início do sono. Tente manter um ritmo. Se a pessoa não tem que mais... Por exemplo, aqui em São Paulo, há pessoas que ficam 2 horas dentro de um transporte público para chegar no seu ambiente de trabalho. Sei que numa cidade menor isso não é tanto a prática, mas mesmo a pessoa não tendo que acordar tão mais cedo para ficar nesse transporte, que ela tem um ritmo. O nosso corpo precisa de ritmo, seja para almoçar, seja para jantar, café da manhã e para o sono. Tudo isso nos produz menos radicais livres, ou seja, o corpo enferruja menos, e o sono vai ganhar seu bem-estar e, de consequência, o nosso corpo e a nossa vida. Evite bebidas alcoólicas, que têm aumentado muito o consumo durante a pandemia, e faça atividades físicas. Por exemplo, mesmo na pandemia, é possível fazer em casa. Na internet tem uma série de sequências de exercícios que podem ser feitos, inclusive com participação dos membros da família. Manter o ambiente favorável, significa que à noite a gente não faz DR, se tiver que fazer DR, faz de manhã, os conflitos a serem conversados, que façam tudo isso de manhã, porque o cortisol fisiologicamente está aumentado de manhã, mas à noite ele precisa estar baixo. Respeite o seu cronotipo. Se você é matutino, não adianta às 2 horas da manhã tentar dormir, porque você vai sofrer de manhã, que você não vai conseguir dormir tanto, e vai entrar em débito de sono. Se você é vespertino, não tente dormir às 10 da noite, que vai ser mais difícil. E de todas as medidas de higiene de sono, essa é a mais importante. Estabeleça horários regulares. Isso não tem nada a ver com a pandemia, já era assim antes, e deve ser mais ainda implementada pelas famílias, de tentar dormir e acordar no mesmo horário. E assim eu termino para ouvir vocês pedindo, por favor, valorizem o sono. O seu sono vai te dar bem-estar e a nossa vida com certeza vai ser melhor. Obrigada, doutora Mônica. Vamos abrir, então, para as perguntas. Acho que temos uma pergunta aqui no nosso chat, da Marisol.
Professor, o senhor quer fazer alguma pergunta antes? Fascinante. Eu vou contar para você essa relação entre ritmo circadiano, sono e sonho. Ela tem ocupado muito da minha vida. Eu coordenei um trabalho estudando estresse em mulheres durante a gestação e riscos de parto prematuro. E eu fui chamado para o projeto porque nós tínhamos um modelo com suínos que o indicador mais importante, doutora Mônica, era a quebra do ritmo circadiano. Se a gente mensurava cortisol, não era a magnitude do cortisol durante o dia, mas o fato do cortisol de manhã estar achatado. E o que a gente sabe é que o glucocorticoide tem esse papel de resetar memória. Então, essa ideia de jogar fora coisas que não são importantes, eu considero assim fascinante e assim, eu tenho muita vontade. Eu até tinha modelo experimental que a gente tinha discutido de como implementar, mas voltando ao que você estava falando, então, eu gostaria que você contasse para nós um pouco dessa temática de ritmo circadiano, porque e nesse trabalho que a gente publicou, foi exatamente isso. Mulheres que acabaram tendo parto prematuro, o indicador assim mais robusto foi esse desaparecimento ou redução da diferença entre pico de cortisol manhã e tarde. E essa é uma área que eu estou interessadíssimo em retomar e com uma possibilidade de se colocar um modelo experimental de memórias negativas e tentar resetar. Assim, o que você tem para comentar sobre essa questão então, do ritmo circadiano? E, claro, tem a melatonina no meio, assim, eu só coloquei cortisol, mas eu tenho assim, um interesse enorme nessa questão do sonho, como apresenta a memória para jogar fora, o nível de cortisol logo de manhã para mostrar onde é o caminho da lixeira, e assim, e também, claro, aumenta o seu metabolismo. Você tem alguma coisa para ajudar a gente a pensar? Você está trabalhando nisso? Tem ideia, tem que ter vontade de colaborar? Em primeiro lugar, eu queria pedir, por favor, me mande esse artigo, que eu fiquei extremamente interessada. É um assunto belíssimo. O senhor mencionou muito bem. Antigamente, se pensava na magnitude de resposta, vamos citar aqui mais fortemente o cortisol. Se o cortisol estava alto à noite, ele seria o fator de comprometimento. Hoje, eles já estão considerando esse desbalanço. Se esse desbalanço não existe, e aí a gente entra na palavra ritmo, é aí que nós vamos ter as consequências. E trabalhar com prematuridade, imagina agora, na pandemia, mais do que nunca, gestantes estão entrando no grupo de risco. Imagina ir para o hospital semanas antes do pré-determinado. É interessantíssimo. Dá para fazer tanto em modelos animais, que por uma questão envolvendo, logicamente, ética, mas dá para abreviar o tempo de gestação em animais, por exemplo, ratos, nós estamos falando de semanas, e vocês têm experiência em outras espécies também, mas eu acho mais do que nunca fundamental esses trabalhos, porque há muito pouco. Eu vi aqui no chat uma outra pergunta sobre gestantes, gestação e sono tem pouca coisa. Um dos trabalhos que eu vou alertar, eu não sei se tem grávidas aqui, ou mulheres que pretendem engravidar, tem trabalhos mostrando que o aparelho de pressão positiva, que é colocado nos indivíduos com apneia, forçando essa respiração ser saudável, deveria ser colocado no último trimestre da gestação, porque a mulher começa a ter apneia e faltar oxigenação, e a gente não sabe as consequências disso. O professor falou muito bem em relação a esses ritmos. O sono é um dos ritmos, cortisol é outro, temperatura, que eu nem mencionei aqui, é outro, melatonina é outro. Mas se a gente não tem esse ritmo muito bem feito, o nosso corpo paga um preço muito alto. E nas gestantes a gente não tem praticamente nada, e menos ainda em modelos animais, que eu acho que poderia ser a porta de início de estudos pré-clínicos para os clínicos. A Marisol, acho que faz uma pergunta com relação aos animais, né, dos animais de produção, companhia ou aves de cidade grande, onde as luzes estão ligadas em favor das necessidades humanas. Se eles teriam também esses efeitos negativos similares.
Acredita-se que sim, mas novamente não tem tantos estudos assim. Uma área que talvez vocês possam investigar mais, por exemplo, nutrientes nos animais. Há sugestões que animais que passam 24 horas de luz poderiam ter menor conteúdo proteico em suas carnes do que aqueles animais que têm um ritmo. Seja ser humano, seja animais, a gente tem que ter claro, tem que ter escuro. E agora eu vou novamente chamar a atenção para a pandemia e fazer essa interface. Tem que imaginar a UTI. A UTI tem 24 horas de luz e muito ruído, justamente nos indivíduos que estão mais graves, que precisariam mais do sono para reforçar o sistema imunológico. Houve algumas tentativas do que eles chamaram de UTI humana, humanizada, mas agora, com 90% de ocupação de UTIs em algumas cidades, e algumas até, né, em colapso, fica inviável pensar nessa UTI com mais claro, mais escuro. Mas mesmo assim, seja com modelos animais, seja UTI em seres humanos, a gente precisava ter esse ritmo muito bem gerenciado em fazendas, em biotérios, em facilidades animais, a gente tem que ter esse ritmo muito bem separado e distinto. A Patrícia Tatemoto fez uma pergunta, mas eu acredito que a senhora já respondeu, né, que era com relação à qualidade de sono da gestante, como isso afeta a programação fetal. O Tiago Bernardino tem uma pergunta. Tiago, se você quiser fazer via microfone, pode ficar à vontade. Muito obrigado, Laura, ou Michele. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a senhora pela maravilhosa apresentação, a sua didática e oratória são ótimas. E a minha preocupação é a respeito, assim, que eu não estou comparando o aparato completo que existe na universidade, mas eu gostaria de saber se a senhora tem alguma experiência com aqueles equipamentos que auxiliam esse monitoramento do sono, como alguns relógios inteligentes, as pulseiras inteligentes, e tem até alguns aplicativos de celulares, inclusive eu sou usuário de algum desses que eu acabei de citar. E muitas empresas vendem essa tecnologia, essa abordagem, porém eu nunca vi uma informação técnica a respeito disso. A senhora tem alguma experiência nessa área? E a minha segunda pergunta é se você recomenda que todas as pessoas elas façam essa análise do perfil do sono para a gente se entender melhor. Muito obrigada pelas palavras, Tiago. Por favor, me chamem de você, senão eu vou me sentir mais velha aqui, por favor. Vamos lá. Esses reloginhos, né, eles são recentes. No começo existia uma crítica muito forte a eles, que nós estávamos usando tecnologia para nos induzir a dormir melhor. Hoje em dia a aceitação deles é muito melhor, eles ficaram mais sofisticados. Não sou contra, eu posso até sugerir o nome de uma pessoa que é do nosso grupo lá do Instituto do Sono, que a linha principal de pesquisa deles são esses aplicativos. Hoje a gente já entende que é uma forma da pessoa organizar melhor a sua agenda, porque ela fala assim, meu aplicativo vai me mostrar que eu só dormi 6h20, eu preciso aumentar o tempo de sono. É um lembrete, assim como lembrete para fazer atividade física, beber água, etc. A gente só tem que tomar cuidado para a gente não inferir algo que ele não é capaz. Não tem aplicativos ainda que vão nos dar a qualidade completa do sono. Por que eu digo isso? Porque eles são baseados em movimento. Movimento, repouso, movimento, repouso. O que esse dispositivo me interpreta? Que o repouso é sono e o movimento é vigília. E alguém aqui já deve ter tido uma noite em claro pensando em um problema, estando em repouso, estava quieto na cama. Então, Tiago, assim, não sou contra, sou até a favor, desde que isso seja positivo para a pessoa. Se a pessoa organiza melhor, se faz mais disciplina usando, ótimo, mas só não ficar 100% dependente disso. Ainda, sobre, né, gerenciar o nosso sono por meio dele. Acho interessante, polissonografia é muito cara, muito onerosa, mas ela é método diagnóstico padrão ouro para distúrbios de sono. A pessoa não tendo distúrbio de sono, eu acho que esse reloginho pode dar um indicativo. Ele foi feito já até em crianças, alguns bebês já tiveram, né, seu registro de atividade e repouso monitorado por esses dispositivos. Em resumo, eu acho que eles são válidos para algumas pessoas. O Arthur tem uma pergunta. Existem impactos negativos, além da não produtividade, em dormir mais do que 8 horas, considerando um adulto jovem? E dormir muito faz mal? Ótima pergunta.
Vamos lá, dormi 8, dormi 7, dormi 10. Cada um tem uma programação. Então, vamos imaginar aqui que a Michele precisa de 7 horas e 10. Ela não tem por que dormir 8 horas, porque o corpo dela precisa de 7 horas e 10. Por exemplo, eu já registrei o meu sono, já fiz diário de sono por várias semanas, e o meu tempo de sono ideal é 6 horas e 45. Eu sou capaz de dormir 7, mas eu não consigo chegar, por exemplo, a 8 horas e meia. Meu corpo não precisa disso. Então, não tem por que forçar um tempo a mais de sono quando o meu corpo não está pedindo. É como se tivesse que comer 3 pratos de feijoada para me satisfazer, o que não vale. Um prato é o suficiente, quer repetir um pouco? Tudo bem. Esticar um pouco mais esse sono. A deficiência está em diminuir o tempo de sono. Alguns estudos mais recentes dizendo que aumentar demais o tempo de sono, além do fisiológico, poderia proporcionar alguns danos à saúde, mas o número de estudos é muito pequeno. Então, minha sugestão é, durma a quantidade ideal de horas para você. E aí vem a pergunta, como que eu sei? Acorda sem o celular, acorda sem despertador. Perceba, você precisa de 5 horas, 6 horas, 7 horas e meia, quanto tempo você precisa para acordar sozinho? Parece irônico, mas é acordar quando o sono acabou. Eu brinco com os homens, quantas horas você precisa para acordar, olhar do lado e dizer para sua mulher, eu te amo para o resto da minha vida. Se são necessárias 8 horas, são 8 horas, se é 7 horas, 7 horas. Uma vez eu falei isso, um homem me disse, vou precisar de uma vida inteira. Eu falei, então vamos lá. O tempo ideal é aquele que você acorda disposto, feliz, para iniciar o seu dia. O Leandro Sabei também tem uma pergunta, que inclusive também é uma pergunta que eu tenho, né? Dormir 15 a 30 minutos após o almoço prejudica ou auxilia na saúde das pessoas? Vocês estão no interior. Eu adorava quando eu fazia faculdade, que a gente tinha aquelas 2 horas de almoço e todo mundo escapava da faculdade para almoçar rapidinho e ter a oportunidade dessa soneca vespertina, essa soneca da tarde. Ela faz muito bem, 20 a 30 minutos, vírgula, para aqueles que se satisfazem. Tem um pequeno grupo de pessoas que, quando dorme à tarde, acorda indisposto, com enxaqueca, irritabilidade. Mas são pouquíssimas pessoas que não conseguem dormir à tarde. E se tentam e conseguem, são mal-sucedidas no período da tarde. Elas ficam até com enjoo em alguns casos. Não sendo desse grupo minoritário, a maioria se satisfaz e deve incorporar. Se vocês têm essa prática, se vocês podem fazer essa prática, aqui em São Paulo é muito difícil, porque as pessoas, pouquíssimas chances de almoçarem em casa, e almoçar no ambiente de trabalho significa que você não tem uma sala, ou se é a sala compartilhada. Não pode passar de 30 minutos, porque senão você adentra na pressão do sono noturno. 20 a 30 minutos. Dica, se você é daquelas pessoas que se deixar dorme 1 hora, tome um copo de café na hora que você for tirar um cochilo. Aí você fala assim, mas Mônica, isso não faz sentido. Faz, porque a cafeína vai levar 20 minutos para fazer efeito. Toma um copinho de café, se você gosta, ele vai te despertar dali a 20 minutos e você vai ter um sono de qualidade. Estou falando para aquelas pessoas que gostariam de dormir muito tempo. Mas se você nem precisa de nada, melhor coisa, 20 a 30 minutos, reseta o cérebro e a gente começa o período da tarde muito melhor. A Laura faz apenas um comentário, né? O manejo de hospital na veterinária está na contramão do aspecto que deveria ser, né? Do manejo, realmente está assim. A Mariana Gameiro tem uma pergunta. Primeiro, ela coloca que foi muito interessante a palestra e que os efeitos negativos da privação do sono sobre a memória podem ser revertidos de alguma forma se o ritmo normal do sono é retomado. Ele é retomado, a privação de sono, ela tem um efeito muito contundente na memória. Hoje em dia, eu confesso que está um pouco em desuso. Tem modas, né? Teve a moda, a década do sono e memória, depois teve o momento sono e cardiologia. Agora nós estamos mais no momento sono e sistema imunológico, nesse ano aqui, né? Mas tem fases, teve a fase do sono e genética. Mas falando de memória, é assim, se não me engano foi a Laura que fez essa pergunta. Quando a gente tem uma informação, 2 vezes 2 é igual a 4. Eu preciso de sono de qualidade para essa informação entrar. Mas eu preciso reter essa informação. Eu também preciso de sono na retenção.
E para evocar essa informação, ou seja, lembrar no momento de prova, 2 vezes 2 é igual a 4, eu preciso do sono também. Então, são 3 vias que o sono participa. Se uma criança, se um adulto, por exemplo, tudo que eu falei hoje, se vocês não dormirem, essa informação não vai ser retida. Vocês vão falar assim, eu lembro, uma palestra sobre sono, né? Não lembro o nome dela, ela foi uma coisa aí de sono REM, mas eu também não lembro quanto tempo. A informação é assim, eu sei que eu sei, mas eu não me lembro. E o sono é fundamental para a entrada, retenção e evocação. Um outro dia uma mulher me escreveu falando assim, faz 3 anos que eu tive minha filha e faz 3 anos que eu não durmo, porque é 3 anos que ela acorda várias vezes de madrugada. Minha memória se foi. Eu ainda posso ter esperança? Eu falei, sim. O momento que o sono dela passar a ser mais consolidado e ela conseguir ter qualidade de sono, além de quantidade, a memória volta, com certeza. Mas, sendo mãe, muitas sabem que só vai ser quando a criança tiver adolescente, às vezes só adulto, porque a preocupação nunca mais vai embora. Mas a memória volta sim, só que tem que ter um sono de qualidade. Natasha, tem uma pergunta? Pode ficar à vontade para fazer. Boa tarde. Primeiramente, parabéns pela palestra. Foi Obrigada, Natasha. muito didática, sério, muito boa. Eu adoro sono, eu adoro falar. Aí junta falar sobre sono e motivação dupla. Né? Você falou sobre sonhos e eu achei interessante. As pessoas terem... eu vejo que tem pessoas que nunca lembram do sonho, assim, tipo, é uma experiência pessoal. Sempre me comentam, nunca lembro do meu sonho. E outras pessoas que comentam que lembram sempre do sonho. Esse grupo é um pouco menor. Esses contrastes entre quantidade de memória sobre sonhos, elas têm alguma influência sobre a qualidade desse sonho? Já que você falou dos períodos ideais, né? E não. Natasha, não é uma pergunta fácil ser respondida, porque existem 2 correntes na literatura. Dos estudiosos do sono, tem uma turma que diz que quem lembra dos seus sonhos é um grupo de pessoas que tem mais despertares, porque lembra, a gente só lembra de um sonho se a gente acordar no meio ou no final dele. Essas pessoas que lembram, ou seja, são pessoas que acordam e falam assim, estava sonhando que eu ganhei na loteria, sonhei que eu virei presidente do Brasil, sonhei que eu estava num barco. São pessoas que acordaram. Tem uma corrente que diz que seria melhor a gente não lembrar, porque significaria um sono mais consolidado, mais profundo. Não existe o verdadeiro e o falso, porque acordar, lembrar de um sonho não é um despertar de fato, e ele não compromete a nossa qualidade. Tentem reparar daqui para frente, por exemplo, essa semana eu sonhei que eu estava na Disney e que os sorvetes eram tampados com uma folha plástica para que o vírus não saísse do sorvete e andasse pela Disney. Olha só, eu misturei uma informação, eu não fui para a Disney, porque está tudo parado, não ia para a Disney, mas por algum momento aquilo entrou na minha memória, porque eu fui para a Disney no passado. E não necessariamente o sonho acontece naquela lógica. Mulheres que vão casar passam a sonhar muito com o casamento. Quem está escrevendo tese sonha muito com a tese. Quem está fazendo um relatório para a FAPESP sonha muito com o relatório da FAPESP, que são situações que estão sendo permeadas durante o meu dia a dia. Não lembrar disso significa que aquela pessoa não desperta tantas vezes, mas não há comprometimento da qualidade, não há problema mesmo, tá? Então, assim, quem lembra, quem não lembra, importante a gente dormir com qualidade. O professor Adroaldo faz um comentário que a Marisol tem dados sobre redução de gestação em fêmeas suínas com dor, que apresentam claudicação. A Débora pergunta, onde conseguimos fazer esse teste para descobrirmos nosso cronotipo? Eu posso passar para vocês podem me mandar, Michele tem meu e-mail. Se vocês procurarem na internet, chama Horne, com H-O-R-N-E, Osberg. É um questionário que você preenche, ele é muito fácil, vai levar pouquíssimos minutos e ele vai te dar se você é matutino ou vespertino. Se vocês quiserem mais simplificado, coloca no Google, teste de cronotipo, matutinidade e vespertinidade. E pode dar que vocês são indiferentes, pessoas que se dormir às 10 da noite, dormir 1h da manhã, se acomodam melhor. O Daniel parabeniza a apresentação e pergunta se uma pessoa que é mais ativa durante a noite, pela madrugada,
com maior eficiência de estudo e trabalho nesse período, consegue alterar seu ciclo circadiano ao longo da vida para tentar ser mais ativa durante o dia? Você não vai conseguir mudar seu cronotipo. Se a pessoa tem uma tendência a sempre gostar mais da noite, ela é vespertina. O que acontece, lembra que o sono diminui ao longo da vida? Então, daquelas 12 horas, nós vamos passar para umas 7 horas, que é o que a gente dorme em média hoje em dia. Lembrar que 7, 8 é uma média, tem pessoas que precisam de mais. Com o envelhecer, então uma senhora de 80 anos, por exemplo, ela vai dormir 5 horas e meia, 6 horas e mais um cochilinho durante o dia. O que acontece é que, como reduz o tempo de sono, a pessoa acha que fica mais tempo acordada à noite. Mas lembrar que é pela redução do tempo de sono. Uma pergunta que muitas pessoas me fazem é assim: eu tenho como diminuir meu tempo de sono para produzir mais? E eu falo que isso não faz sentido. O que a gente deveria querer na vida é o tema de vocês: bem-estar. Bem-estar veio com sono de qualidade. Se você precisa de 9 horas e 15, durma suas 9 horas e 15, que você vai produzir mais, com mais motivação, com mais ênfase, tudo que você faz durante o dia. Não tem problema. Agora, reduzir para 7, para 6, perdeu 3 horas de sono, multiplicado pelo número de dias, meses e anos, compromete qualidade, vai ficar mais doente, vai ficar com mais problemas de memória, vai gastar mais dinheiro com psiquiatra, com médico, de uma forma geral. Então, durma a quantidade ideal de horas, e de preferência dentro do seu cronotipo. A última pergunta do Tiago, ele pede o nome do grupo que estuda os aparelhos, no qual ele questionou no início. Sim, é o Dr. Gabriel Natan Pires, eu sei até o e-mail dele de cor, é G de gato, N de Nair, P de pato, GNP, Pires, @gmail.com. Michele, se você precisar, pode me passar por e-mail que eu passo o nome dele completo. Gabriel Natan Pires, ele é parte da nossa equipe de pesquisadores do Instituto Sono, professor da Santa Casa, e ele tem uma linha enorme, fora que ele tem uma didática maravilhosa. Convidem um dia ele para dar palestra, que vocês vão adorar, e ele sabe dizer isso nas crianças, nos adolescentes, nos adultos, e ele tem uma linha de pesquisa muito interessante sobre esses aplicativos, e eu concordo, eu vi aqui, a gente precisava fazer isso mais em modelos animais. Tem muita pouca coisa desses dispositivos para estudar sono em animais, e mais do que sono, o ritmo, vigília, sono. Maravilha, muito, muito, muito obrigado. Eu que agradeço, Michele, um beijo enorme na sua mãe, muitíssimo obrigada pelo convite. Que nem eu falei, interior de São Paulo mora no meu coração, os estaduais moram no meu coração, eu estou na federal, mas saibam que eu fui formada bem no interior de São Paulo. Então, assim, vocês estão de parabéns pela iniciativa desses encontros que vocês fazem. Se vocês me permitem, eu vou incorporar essas notícias boas no começo, eu acho que todo mundo fica com dopamina no cérebro, já começa bem, e o que vocês precisarem, eu estou à disposição, a Michele tem meu e-mail, e contem comigo e desejo. Oi? Maravilhoso. Foi fascinante, foi inspiradora de verdade, e a gente está, desculpa interromper, Michele, mas você está super convidada para participar do nosso retiro assim que a gente puder estar todo mundo junto. A gente para uma vez. Eu quero. E eu assim, gostei muito, muito mesmo, assim, encantador. E eu tenho essa relação entre sonho, sono e estresse. Eu tenho certeza absoluta que na área de bem-estar animal a gente tem que aprender muito. Foi fascinante mesmo, assim, muito obrigado. Professora Adroalda, eu que adoraria participar disso, são temas que eu adoro, e se a gente pudesse juntar, nós vamos contribuir mais do que conhecimento, eu acho que para a nossa qualidade, tanto em estudos, para a gente, tanto para a medicina veterinária, como para a nossa sociedade. Não tem, que nem eu falei, de gestação não tem, prematuridade não tem, eu acho que se a gente conseguir levar bem-estar, e o que eu puder contribuir na parte de sono, será uma grande honra estar com vocês. E viu, professora Mônica, o nosso grupo está trabalhando bastante nessa temática de dor e bem-estar. E viu, Marisol, você que está trabalhando nessa área, a dor é um componente que incomoda o sono enormemente. Então, a gente pensa que a dor, que é o processo da dor, mas a dor ela pode estar comprometendo a qualidade do sono. Então, o sono tem, assim... Sim, professor. A dor incrível. Marisol, Sim, meu mestrado certeza. foi com dor e sono, então contem comigo, porque matemática eu também gosto. Sim, porque eu vi já que tem estudos em relação a todos os efeitos da dor e da dor crônica. E são efeitos de tipo social, fisiológico, tudo.
Então, no caso da fêmea suína, geralmente aquela dor é uma dor crônica, porque não se presta muita atenção na claudicação. Então, provavelmente pode estar comprometida também a parte do sono. Com certeza. Natasha, o diário de sono tem na internet, mas eu posso passar para vocês também, é só me pedirem. Diário de sono é que nem um diário mesmo. Você coloca lá que horas você iniciou seu sono, que horas você acha que você acordou, porque às vezes a pessoa acorda, dorme de novo, você fez uso de álcool, você fez atividade física, você preenche pelo menos por 14 dias. E para o Thiago que perguntou para os dispositivos, é importante associar com o diário de sono também. Se fizerem isso, você tem uma forma de você avaliar o sono, que é, de novo, é repouso, movimento, que dá para inferir o sono. Mas esse diário de sono é uma dica, assim, nossa, eu não tinha percebido que eu tomei álcool 4 vezes na semana passada, achei que era só uma taça de vinho. Ele é um indicativo, não só para o especialista em sono, como para a gente se organizar melhor. Doutora Mônica, mais uma vez, muito obrigada, foi um prazer. Eu que agradeço. Michele, um abraço grande, obrigada. E o que vocês precisarem do lado aqui do sono, conte comigo. Se eu puder participar aí do retiro, me convide quando o mundo voltar a ser mundo. Com certeza, viu? Gostaria de agradecer novamente a presença de todos. Obrigada. Na semana que vem contaremos com a presença da doutora Temple Grandin, da Universidade Estadual do Colorado, com o tema Animal Welfare Guidelines in Slaughter Plants may be helpful to mitigate the impact of COVID-19 among abator workers. Visitem as nossas páginas, nossas redes sociais do Facebook e Instagram, e obrigada novamente. Diz obrigado, tchau, tchau, obrigada. Obrigado, Michele, pela indicação, maravilhosa. Michele, muitíssimo obrigado pelos seus contatos, foi fascinante mesmo a palestra, fascinante mesmo, assim. Que bom, professor, que bom que todo mundo tá gostando. Ah, incrível, 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 porque essa questão de como o sono organiza a fisiologia é algo absolutamente incrível, e toda essa questão de memória, o fato de ser algo reversível, tem muita coisa legal, assim. Parabéns para todos aí, queridos. Muito obrigado. Tchau, uma boa tarde. Até mais. Não, não vai